Saiba como será o aviso, o pequeno julgamento, a iluminação de consciência presente nas aparições de Nossa Senhora em Fátima e também de acordo com alguns santos da Igreja, como Santa Faustina, Santa Margarida Maria Alacoque, Santa Teresa. Eu agradeço as informações aqui que foram retirados do livro Os Nossos Pecados e o Aviso, do irmão João Busaco. São informações pouco conhecidas, pouco divulgadas sobre o aviso na visão de alguns santos e nas aparições em Fátima. Porque o aviso ele é mais conhecido nas mensagens de Garambandal, Nossa Senhora de Garambandal. E aqui essas informações vêm para fazer um complemento de como será o aviso, a iluminação de consciências, o pequeno julgamento que cada vez se torna mais próximo. Então vamos aprofundar e conhecer mais sobre o aviso, começando pelas aparições de Nossa Senhora de Fátima, que aconteceu no ano de 1917. E nas aparições, Nossa Senhora pergunta: quereis oferecer a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? E os pastorinhos Francisco, Jacinta e Lúcia respondem: sim, queremos. E Nossa Senhora então diz: ide, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Foi ao pronunciar essas últimas palavras que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz muito intensa, como que reflexo que dela expedia, que nos penetrava no peito e no mais íntimo da alma. E aqui estão as palavras essenciais: fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente do que nós vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo também comunicado, caímos de joelhos e repetimos intimamente: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, vos amo no Santíssimo Sacramento. É importantíssimo, isto é o aviso, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus. Esta é a grande marca do aviso: nós nos veremos em Deus. E aqui a irmã Lúcia dizendo sobre como que percebe o aviso. Foi ao dizer essas palavras, quando abriu as mãos, que nos pareceu esse reflexo que teve como fim principal infundir em nós um conhecimento e um amor especial ao Imaculado Coração de Maria, assim como nas outras duas vezes o teve em relação com Deus e o mistério da Santíssima Trindade. Desde esse dia, sentimos no coração um amor mais ardente pelo coração imaculado de Maria. E aqui como São Francisco Marto viveu o aviso. São Francisco Marto disse: eu sentia que Deus estava em mim, mas não sabia como. E o que mais me impressionou e absorveu era Deus, a Santíssima Trindade, nessa luz imensa que nos penetrava no mais íntimo da alma. Nós estávamos a arder naquela luz que é Deus e não nos queimávamos. Como é Deus? Não se pode dizer. Isso sim que ninguém pode dizer. Então olha só que bonito o que São Francisco disse, que representa o aviso. Deus estava em mim. Eu não sabia, mas sabia como, mas Deus estava em mim. E nós estávamos ardendo numa luz que é Deus e nós não nos queimávamos. Depois desse dia, a vida de São Francisco Marto mudou completamente. Em uma noite, o seu pai ouviu um menino soluçar e perguntou-lhe por que chorava. E São Francisco Marto respondeu que pensava em Jesus, que está tão triste por causa dos pecados que se cometem contra ele. E a vida de São Francisco sofreu uma transformação radical. E ele passou a viver uma vida espiritual intensa,
com muita oração, uma verdadeira união mística com Deus. E esta era uma consequência do aviso, o grande poder transformador que o aviso terá. Será como se caíssem as escamas dos olhos. É como se enxergarem Deus. Aqui está o aviso nas mensagens de Fátima. Agora vamos ver de acordo com alguns grandes santos. Começando por Santa Teresa d'Ávila. Na sua última doença, gritou: ó justiça e poder do meu Deus, quão terrível sois! Durante sua agonia, Deus permitiu que ela contemplasse por alguns segundos a sua santidade. E assim como os anjos e os santos do céu estão o contemplando. E isto causou nela um pavor tão grande que ela se colocou a tremer e ficou agitada de um modo tão extraordinário que as irmãs perguntaram chorando: Madre, o que está passando? Certamente que a senhora não teme a morte depois de tantos anos de penitência e lágrimas. E eis que Santa Teresa responde: não, minhas filhas, eu não temo a morte. Muito pelo contrário, eu a desejo, porque só assim estarei unida a Deus. Madre, seriam os teus pecados então que te aterrorizam depois de tantas mortificações? Sim, minhas filhas, respondeu Santa Teresa. Eu temo pelos meus pecados, mas temo por algo ainda maior. Seria então o julgamento? Sim, eu temo pelo formidável julgamento, pelas contas que terei que prestar diante de Deus. Principalmente porque nesse momento seremos julgados pela justiça e não pela misericórdia. Mas tem algo que me faz morrer de terror. E as pobres irmãs já estavam profundamente angustiadas. Madre, seria o inferno? Não, o inferno, graças a Deus, não é para mim. Oh, minhas filhas, é a santidade de Deus. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Minha vida será confrontada face a face com o próprio Cristo. Ai de mim se eu tiver a menor mancha ou falha. Ai de mim se eu tiver a menor sombra de pecado. Ai de nós, gritaram as pobres irmãs. O que será então no dia de nossas mortes? E agora vamos para mais um relato de Santa Margarida Maria Alacoque. Agora vamos ver o relato do aviso de Santa Margarida Maria. Em certa ocasião, ela deixou-se levar por alguns movimentos de vaidade, falando dela mesma. Oh, meu Deus, diz ela, quantas lágrimas e gemidos me custou essa falta, porque assim que nos achávamos sós, Jesus e eu, com um semblante severo, repreendeu-me, dizendo: o que tens tu, pó e cinza, para poder gloriar-te? Pois de ti mesma não tem mais que o nada e a miséria, a qual nunca deves perder de vista, nem sair do abismo do teu nada. E para que a grandeza dos meus dons não te faça desconhecer e esquecer o que és, vou colocar este quadro diante dos teus olhos. A partir então deste momento, Santa Margarida disse: eu não podia compreender o excesso de sua tão grande bondade e misericórdia, em não ter-me já lançado nos abismos do inferno e ainda me suportar, vendo que eu não podia sofrer-me a mim mesma. Tal era o suplício que me impunha pelos menores impulsos da vã complacência, e assim é que me obrigavam muitas vezes a lhe dizer: ai de mim, meu Deus, ou fazei que eu morra, ou ocultai-me este quadro, pois não é possível viver olhando. O quadro produzia em mim impressões insuportáveis de ódio, de vingança e contra mim mesmo, e não permitindo a obediência executar em mim os rigores da penitência que me inspiravam, sofri o indizível. Aqui estão vários relatos tirados da vida de Santa Margarida Maria Alacoque. E o que podemos perceber é como que nada vai ficar descoberto durante o aviso. O aviso vai iluminar a consciência. E nisso nós devemos saber que nos tempos que nós temos, devemos evitar todo tipo de pecado, pecado mortal, pecado venial e as mínimas faltas, porque tudo isso, por menor que possa parecer para a gente, por mais insignificante que possa
se apresentar para nós é muito sujo diante da pureza, da santidade, do fulgor de nosso Senhor. Então, devemos primeiro buscar ao máximo evitar todo tipo de pecado. E segundo, confessar, uma confissão muito bem feita de todos os pecados. Uma confissão com muito zelo, com muita piedade. E depois também reparar as penas dos pecados. Fazer muita reparação. Deste modo, já estamos nos preparando para o aviso. Agora, o que diz São João Maria Vianney, o cura d'Ars, sobre o aviso? Minha filha, dizia ele a uma de suas penitentes, não peça a Deus o conhecimento total de suas misérias. Eu pedi só uma vez e alcancei. Se Deus não tivesse me sustentado, no mesmo instante eu teria caído no desespero. A mesma coisa, uma semelhante confidência fez ele ao irmão Atanásio. Eu fiquei tão aterrorizado ao conhecer a minha miséria, que em seguida pedi a graça de me esquecer dela. Deus ouviu-me, mas deixou-me luz suficiente sobre o meu nada, para que eu conheça que eu não sou capaz de coisa alguma. Estamos percebendo como que é. O aviso vai acontecer exatamente isso. Vamos nos perceber como somos de fato, como são as nossas misérias, como que realmente as nossas misérias são imensas, enormes, e são sujas, são pesadas, como nós estamos totalmente num mar de lamas. E agora vamos ver o que disse Santa Faustina. Santa Faustina diz: em determinado momento, fui chamada ao juízo de Deus. Achei-me diante do Senhor face a face. Jesus parecia como na paixão. Após um momento, desapareceram-lhe as outras chagas e ficaram apenas 5. Imediatamente reconheci todo o estado da minha alma, da maneira como sabia que é preciso prestar contas ao Senhor, mesmo de faltas tão pequenas. Que momento! Quem poderá descrevê-lo? Colocar-se diante do Deus 3 vezes santos. Jesus perguntou-me: quem és tu? Eu sou uma vossa serva, Senhor. És culpada de um dia de fogo do purgatório. Queria jogar-me imediatamente nas chamas do fogo do purgatório, mas Jesus deteve-me e disse: o que preferes, sofrer agora por um dia no purgatório ou por pouco tempo na terra? Respondi: desejo sofrer no purgatório, mas também quero padecer os maiores tormentos na terra, ainda que seja até o fim do mundo. Jesus disse: basta só uma coisa, descerás à terra e sofrerás muito, mas não por muito tempo, e cumprirás deste modo a minha vontade e os meus desejos. Um fiel servo meu ajudar-te-á a cumpri-los. Agora reclina a cabeça sobre o meu peito, sobre o meu coração, e tira dele força e vigor para todos os sofrimentos, porque em nenhum lugar encontrará alívio, ajuda ou consolo. Deves saber que sofrerás muito, muitíssimo, mas não te assustes com isto, eu estou contigo. Nessa mensagem, nós vemos mais uma referência ao aviso. E como que o aviso é em sua essência. Como que é Deus na sua pureza, na sua grandeza, na justiça, no seu poder, na sua glória, e como somos nós miseráveis. E como devemos fazer de tudo para melhorar, momento após momento, melhorar em cada uma das nossas imperfeições, lutar muito, contar muito com o auxílio da oração, do sacramento de Nossa Senhora, de São José, e com Santa Faustina, que se reclinou sobre o peito de Jesus do Sagrado Coração, para nos tornarmos melhores, para vencermos nossas faltas pequenas, para vencermos os pecados veniais, para estarmos sempre buscando o sacramento da confissão e da Eucaristia, a missa que também apaga os pecados veniais. Então, que possamos buscar sempre nos fortalecer e estarmos preparados para o aviso e também para o julgamento de nossa alma. Que nós possamos a cada dia
nos convertermos mais e alcançarmos a salvação. Salve Maria, salve José.